Olá! Se alguma vez uma relação pareceu uma verdadeira montanha-russa emocional, esta análise é para quem passa por isso. A gente vai mergulhar fundo na dinâmica desses altos e baixos extremos e, o que é mais importante, descobrir como encontrar um pouco de estabilidade com ferramentas bem claras e práticas. Se essa frase bateu fundo aí, saiba que é uma sensação que muita gente compartilha. Esse cansaço de pisar em ovos é muito mais do que só cansaço físico. É um sinal de alerta de que a previsibilidade e a segurança emocional simplesmente foram embora. É um sentimento real e, olha, pode ser o ponto de partida para uma mudança. Ok, para a gente saber como agir, primeiro a gente precisa, mapear o terreno. Essa tal montanha-russa emocional não é tão aleatória quanto parece. Ela segue um padrão, um ciclo que se repete e que, uma vez que a gente consegue reconhecer, ele perde muito do seu poder sobre nós. Olha, esse ciclo é uma coisa que desorienta qualquer um. A pessoa passa de uma crise de raiva, muitas vezes com acusações que nem fazem sentido, para um arrependimento que parece o fim do mundo, seguido por um silêncio que pune. E aí, do nada, tudo volta ao normal. É esse padrão que cria a sensação de pisar em ovos, porque nunca se sabe em que fase do ciclo a gente está. E então, qual é a saída? Limites. Mas é fundamental a gente reformular o que isso significa. Um limite não é um muro para afastar alguém, nem um castigo. É um ato de autopreservação e, por mais estranho que pareça, pode ser a única maneira de salvar a relação a longo prazo. O que é muito interessante aqui é esse contraste. Para alguém que tem um medo gigantesco de abandono, um limite pode ser visto como a pior rejeição possível. Só que a realidade é que, sem limites, o ressentimento vai se acumulando até que a relação fica insustentável e aí sim leva ao abandono que tanto se temia. Ou seja, o limite, na verdade, é preventivo. E chegamos no ponto-chave. Não dá para controlar a raiva, a tristeza ou as reações da outra pessoa. O que dá para controlar é a nossa própria resposta. Um limite que funciona foca no que você vai ou não vai fazer. Por exemplo, eu não vou continuar essa conversa enquanto estiverem gritando comigo. A ação é sua, simples assim. Certo, tudo isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Como é que se comunica um limite no calor do momento? A resposta está numa técnica bem simples e fácil de lembrar, chamada SET. É basicamente um roteiro prático para essas conversas difíceis. A genialidade dessa estrutura está na simplicidade e, principalmente, na ordem. Começa com o apoio para deixar claro o compromisso com a pessoa. Depois vem a empatia para validar o que ela está sentindo e baixar a guarda. E só depois de criar essa base de segurança é que se apresenta a verdade, o limite, dito de forma clara e calma. Vamos ver como isso funciona num cenário real de alta tensão. A pessoa está em crise. Começa com "eu estou aqui com você, não vou a lugar nenhum". Apoio. Depois, "eu vejo que você está sofrendo muito agora". Empatia. E finalmente, "mas eu não vou aceitar insultos. Vou para outro quarto por 30 minutos e depois a gente conversa". Percebe como a ação é sua, é clara e tem um tempo definido? E aqui, pessoal, está a regra de ouro. Tentar estabelecer um novo limite no meio de uma briga é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Não funciona. Essas conversas precisam acontecer quando os dois estão calmos. A crise é o momento de aplicar um limite que já foi combinado, não de negociar um novo. Agora, uma parte fundamental que muita gente não sabe. Quando se começa a aplicar limites de forma consistente, é bem provável que o comportamento negativo piore antes de melhorar. E isso, acredite, tem um nome. Pensa assim, é como uma máquina de refrigerante. Se toda vez que se aperta o botão sai uma lata e um dia para de sair, o que a gente faz? A gente aperta o botão com mais força, várias vezes antes de desistir. O estouro de extinção é exatamente isso. A outra pessoa está apertando o botão com mais força para ver se aquele limite é para valer. Este gráfico mostra o processo de um jeito brilhante. A gente tem o comportamento de base, aí vem aquele pico intenso do estouro de extinção, quando o limite é colocado em prática, e se a consistência for mantida, o comportamento estabiliza num novo normal, bem mais baixo. Saber que esse pico vai acontecer ajuda a não desistir no meio do caminho. E a única maneira de passar por esse estouro de extinção é com consistência absoluta. Ceder uma única vez ensina que gritar mais alto funciona. Um limite pequeno, mas aplicado sempre, sem falhar, é infinitamente mais poderoso do que um limite super severo que só é aplicado de vez em quando. Agora vamos para um ponto que não é negociável: segurança.
Existem momentos em que a situação deixa de ser um conflito difícil e se torna uma emergência de verdade. É vital saber reconhecer quando essa linha é cruzada. Que tipo de comportamento indica que a segurança imediata está em jogo? Estes aqui são sinais que não deixam dúvida. Qualquer ameaça de violência, seja contra si mesmo ou contra outros, quebrar objetos ou aquelas frases de desespero total como "eu não aguento mais", tudo isso deve ser levado com a máxima seriedade. Aqui já não estamos mais falando de gestão de conflitos. A instrução aqui é simples e direta. Nessas situações, a responsabilidade de ninguém é ser terapeuta, é garantir a segurança de todos. E isso significa chamar ajuda profissional na hora, seja os serviços de emergência ou linhas de apoio especializadas em crises. Para a gente terminar, vamos focar na fundação que torna tudo isso possível, o nosso próprio bem-estar. Manter esses limites exige uma força interior que, olha, é imensa. Eu adoro essa metáfora. Ter uma coluna de ferro não significa ser uma pessoa fria ou inflexível. Significa ter uma estrutura interna forte, que é nutrida por autocuidado e que permite que a gente se mantenha firme e com compaixão, mesmo no olho do furacão. E como é que se constrói essa força toda? Sozinho não dá. É com uma rede de apoio, com a sua própria terapia para conseguir processar tudo isso e com pausas para não chegar no esgotamento. E o lembrete mais importante de todos: o seu papel é de parceiro ou parceira, amigo ou amiga, familiar, não de terapeuta. E aqui vai um conselho prático final. Não adianta tentar revolucionar a relação da noite para o dia. Escolha um único limite. Um que seja importante e que se sinta capaz de manter consistentemente. O sucesso num pequeno passo dá a força que a gente precisa para o próximo. Então, fica a reflexão. Qual é um pequeno limite que pode ser estabelecido hoje? Não como uma arma para punir o outro, mas como um ato de autocuidado, de resgate da própria paz. Um passo que, no fim das contas, dá à relação a melhor chance possível de se tornar mais saudável. Agradeço a companhia nesta análise.